Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Hoje eu converso com o historiador Roberto Mendonça. Falamos do seu mais recente livro, L. Ruas, Poesia Reunida, lançado com muito sucesso e que é um resgate. Agora, Roberto, Padre Ruas escreveu muito. Além de livros, ele escreveu coisas soltas em jornais. Como foi que você usou essa metodologia de separar os poemas? Como é que você entendeu o que era mais importante nesse momento para o livro? Enfim, não é fácil você reunir um trabalho de alguém que já não está mais entre nós e um trabalho importante de alguém que teve uma contribuição fundamental para a literatura da sua época, cujas obras continuam vivas através do seu resgate. Eu percebi, falando de poesia, eu percebi que o grande livro de L. Ruas, Aparição do Clown, de 1958, ele estava... É um livro difícil, é um poema, longo poema, é um livro com um poema só, e que a Valer havia reproduzido em uma segunda edição, aos 40 anos do livro. Mas eu percebia que a gente não entende muito o livro, é discutível, sabe? Tanto que eu produzi intérpretes de Aparição do Clown, tentando juntar todas essas opiniões para que facilitasse a leitura de Aparição do Clown. O segundo livro dele, de poesia, é Poemeu, que saiu em 1980. Eu resolvi então juntar esses dois livros, e aí, no meio dessa caminhada toda, eu descobri outras poesias perdidas em jornais, publicações em antologia, e fui em frente. Também descobri que ele havia feito 3 hinos religiosos, um para a catedral, o primeiro para o Instituto Cristos, que é o hino do colégio, e o terceiro para a igreja de Petrópolis, aqui no bairro de Petrópolis. E fui às pessoas, em particular com a família do Orígenes Martins, que me ajudou bastante, me incentivou tremendamente a publicar esse trabalho, que me fez presente de algumas poesias. Então eu juntei tudo isso, né? O Max Carpentier, a quem eu agradeço também, ofereceu outra poesia, e eu juntei todo esse trabalho, e é esse então o livro de Ruas. Toda a poesia dele está reunida neste livro, e é essa a minha contribuição. Eu tive a felicidade de participar do lançamento do livro e fiquei atento às colocações do professor doutor Marcos Frederico, como também fiquei atento das colocações do escritor acadêmico Max Carpentier. E cada um fez uma análise dentro do conhecimento da área. O professor Marcos fez uma análise crítica da poesia. E o Max foi buscar exatamente a religiosidade de Ruas na poesia. Ambos foram felizes. Qual a receptividade que você está vivendo a partir dessa obra? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, duas pessoas que me incentivaram também, né? Foi Marcos Frederico, que entende de poesia, da literatura amazonense, que entende de literatura brasileira, mas especialmente da nossa regional, e que escreveu aquela bela apresentação. Max Carpentier, também envolvido com a poesia religiosa, né? Muito ligado a isso, também outra apresentação espiritual, tanto que ele deu o nome de A Outra Missa de L. Ruas. Então esses dois homens realmente deram essa contribuição, fortaleceram esse trabalho do Padre Ruas, e vieram complementar aquilo que eu já havia organizado sobre exclusivamente a aparição do clown. É importante a leitura, primeiro desses dois autores, apresentadores, para que a gente até, digamos assim, possa compreender melhor a poesia de Padre Ruas. Na verdade, Padre Ruas não se limitou à religiosidade dele, não se limitou à poesia, mas conviveu no Clube da Madrugada. Quer dizer, transitou naquela efervescência cultural, de muitas cabeças pensantes, numa praça, sempre à noite,
finais de tarde, à noite ou nas primeiras horas da manhã. Como você analisa a contribuição do Clube da Madrugada com a presença de Padre Ruas? Um pouquinho da biografia do Padre Ruas. Ele começa a estudar no seminário em Manaus, vai para o seminário de Fortaleza, o seminário da Prainha, que ainda está lá perto do Dragão do Mar, para quem conhece Fortaleza. E de lá ele vai para o Rio de Janeiro, em 1952, 53, nessa também efervescência, ao tempo de Manuel Bandeira, que conhece pessoalmente, enfim, dessa efervescência lá do Rio de Janeiro, né? E retorna a Manaus, poderia ter ficado no Rio, comentam os seus amigos que ele recebeu o convite para ficar no Rio de Janeiro, mas ele retorna a Manaus e vai ser ordenado sacerdote em 1954. E aí eu quero relembrar, em 54, quando ele se ordenou, foi criada a Rádio Rio Mar, que posteriormente pertenceu à Arquidiocese de Manaus e Padre Ruas trabalhou lá como um cronista radiofônico. Em 54 é a criação do Instituto Cristos, que depois se transformou em CIEC, e o Ruas foi um dos fundadores, o autor do hino e etc. E quarto lugar, e não nessa ordem, a criação do Clube da Madrugada. E Ruas chega lá a convite de João Bosco Araújo, filho de André Araújo, que fez o primeiro prefácio do seu primeiro livro, e fica, logo que chega, faz amizade com Jorge Tufi, outro incentivador do clube, e acaba por ser o presidente do clube em 58, durante um ano, exatamente o ano em que ele publica A Aparição do Clown. E ele deu a sua contribuição ao Madrugada. Está escrito, tem várias crônicas dele falando sobre o Clube da Madrugada, e conhecendo da sua leitura, a sua vontade de escrever, a sua vontade de palestrar e tudo mais, a gente entende o quanto ele foi incentivador do Clube da Madrugada. Tá certo. Novamente eu peço licença ao historiador Roberto Mendonça, de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas claro que eu quero fazer a dica da importadora Tevelá. A importadora Tevelá tem muita coisa para oferecer. Assista essa dica, mas eu volto em seguida, me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat, eu estou aqui na Tevelá Manaus Plaza. Vou conversar com o Radisson de Oliveira, ele que é o gerente da loja, e vai nos falar das novidades que a Tevelá tem esse mês para você, cliente Tevelá. Radisson, qual é as novidades para o cliente Tevelá este mês? Cliente Tevelá e todos os que assistem a Amazonsat pode estar vindo em qualquer loja Tevelá, em especial do Plaza, para estar adquirindo tudo que há de mais moderno em tecnologia, em celular, notebooks, tablets, com um show de variedades. Agora, as crianças aqui também têm o seu espaço. A Tevelá do Plaza é a única loja que tem um espaço Kids. É um espaço reservado para todos os nossos clientes, aqueles que vêm comprar com seus filhos e podem fazer as suas compras com mais tranquilidade enquanto os filhos estão brincando no espaço Kids. E aquele cliente que está lá no interior do estado, que quer chegar aqui, como é que ele vai ter acesso ao endereço e o telefone da Tevelá? É muito fácil chegar aqui. Nosso endereço é na Avenida Djalma Batista, número 2100. O nosso telefone é o 3642-3224. Então você já sabe, a Tevelá é você no melhor lugar.